Qual a diferença entre um engenheiro, um cientista e um analista de dados? Muito prazer, meu nome é Lucas, eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas a conquistarem sua primeira experiência na carreira em dados, em alguma profissão de dados. E para isso eu quero falar com vocês hoje sobre as três principais profissões relacionadas a dados. Qual a diferença entre elas? Um engenheiro, um cientista e um analista de dados. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Depois que eu soube me posicionar na minha carreira, no LinkedIn, no meu currículo, eu recebi mais de 70 propostas de empregos, tanto nacionais quanto internacionais, e esse canal foi construído com o objetivo de ajudar você a conquistar sua primeira experiência relacionada a dados. E hoje a gente vai falar a diferença entre essas principais profissões relacionadas a dados, engenheiro, analista e cientista de dados, e as terminologias abordadas. Então pode ser que muitos mercados aí adotem outras terminologias para contratar profissionais de dados, mas essas são as três principais. De qualquer forma, eu vou mostrar um pouquinho mais quais são as principais terminologias aqui mais para o final do vídeo. Vou te mostrar algumas ferramentas onde você pode pesquisar um pouco mais sobre essas profissões, e também na nossa agenda eu vou falar qual a diferença entre esses profissionais, qual o dia a dia deles, qual o perfil de cada um, quais as ferramentas mais utilizadas, quanto ganha cada um desses profissionais e também um pouquinho, como eu já comentei, sobre as terminologias. Mas para isso, vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar todas essas informações. Então, chegando aqui na tela do meu computador, pessoal, eu quero mostrar primeiro a nossa agenda do vídeo de hoje, como eu comentei com vocês. Então, a gente vai falar qual a diferença entre um engenheiro, um cientista e um analista de dados, qual o perfil de cada um desses profissionais, como é o dia a dia deles, em que áreas eles podem trabalhar, qual o salário de cada uma das profissões e quais são as terminologias mais utilizadas nessas profissões. Então, começando por qual a diferença entre um engenheiro, um cientista e um analista de dados. Eu trouxe aqui uma imagem do Google porque eu acredito que ela reflete muito bem a diferença entre essas três profissões e fica muito mais fácil de explicar. Eu gosto de falar sobre engenharia, ciência e análise de dados da mesma forma que a gente explica um processo de produção normal. Então, pensa numa indústria onde você constrói ou fabrica alguma coisa, um carro, por exemplo, e aí existe todo um processo ali a ser seguido, muito bem desenhado, que você precisa seguir para que no final todos os carros saiam padronizados. E quando a gente fala de engenharia, ciência e análise de dados, a gente tem um cenário bastante parecido. E essa imagem que eu trouxe do Google reflete bastante isso. Como vocês podem ver aqui em cima, eu tenho 5 principais etapas: captura, processo, armazenamento, análise e uso dos dados de fato. O engenheiro de dados, para a gente fazer uma analogia aqui, ele é o cara que vai enviar os caminhões até um determinado fornecedor, pegar a matéria-prima para trazer para a indústria, processar essas informações, ou seja, colocar em algum lugar, saber quantos pacotes vieram, todas essas informações que são importantes, armazenar para depois, de fato, o pessoal que está ali dentro da indústria começar a utilizar, construir um carro, levar para um laboratório, analisar se o material realmente está adequado. Então, basicamente, eu gosto de fazer essa analogia porque ela funciona muito bem no mercado de dados. Então, um engenheiro de dados, trazendo para a nossa realidade, ele é o cara que vai, de fato, capturar os dados, processar e armazenar em algum lugar. Depois que ele fizer esse armazenamento, tanto o cientista quanto o analista de dados vai utilizar essas informações. Como? Então vamos lá, vamos pensar numa realidade de uma loja virtual, por exemplo. As pessoas entram lá na loja virtual, fazem a compra de uma camiseta, de um tênis ou alguma coisa nesse sentido, e naturalmente essa loja vai receber informações desse cara que está comprando lá na loja. E aí, esses dados vão ser capturados por alguma ferramenta que esse engenheiro vai utilizar ali dentro da profissão dele. Depois ele vai pegar esses dados e vai processar, porque eles podem vir alguns dados brutos com uma informação não tão relevante. Então ele precisa ali filtrar o que vai ser relevante, o que não vai ser relevante, e também deixar aquilo de uma forma adequada para o armazenamento. Porque a gente pode armazenar em banco de dados, em Data Warehouse, em Data Lakehouse, isso a gente vai ver em outros vídeos. Mas ele precisa construir todo esse processo para que o dado esteja disponível para a companhia, para os analistas, para os cientistas de dados conseguirem trabalhar e também para os stakeholders, gerentes, diretores conseguirem utilizar esses dados para tomar decisões para as empresas. Então, eu gosto bastante dessa imagem porque ela reflete muito bem essa analogia que eu acabei de criar aqui para vocês.
Então, como eu falei, o engenheiro, o cientista e o analista, na verdade, o engenheiro ele trabalha nessas três principais partes aqui, captura, processo e armazenamento. O cientista e o analista, ele vai trabalhar com análise, com uso, construção de dashboards. Pensando ali ainda na indústria, a diferença entre o analista e o cientista é que o cientista possivelmente é aquele cara que vai ficar fazendo teste em laboratório, vendo se a matéria-prima realmente funciona, se realmente está adequada, fazendo novos testes, testando novos produtos, enquanto o analista vai ficar de fato ali na produção, entendendo, fazendo a construção do carro, por exemplo, que é a analogia que eu trouxe aqui, e construindo dashboards, trazendo mais para o mundo real aqui das profissões de dados. Então, essa seria a diferença, fazendo a analogia com uma linha de produção, tá? Então, se não ficou claro, se vocês tiverem alguma dúvida ainda com relação a essas diferenças, podem fazer alguma pergunta aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Então, continuando aqui, qual é o perfil de cada um desses profissionais, né? Um engenheiro, eu coloquei alguns dados aqui, né, uma escrita aqui, ele vai basicamente construir e otimizar a infraestrutura de dados que irá permitir que o cientista e o analista de dados rodem suas análises. Então é como eu falei para vocês, pega a matéria-prima, traz, processa, armazena, e aí tanto o cientista quanto o analista de dados, ele acaba utilizando essas informações. E aí, quais são as skills de um engenheiro de dados? Ele entende muito de programação, de banco de dados, de cloud, nuvem, de big data. E não se preocupe se você não entende as nomenclaturas técnicas. Mais pra frente a gente vai ter vídeos específicos falando sobre isso. E aí, as principais ferramentas que ele vai acabar utilizando é SQL, Python, Cloud, como as principais, né? Azure, AWS e Google, que são as três principais, principalmente AWS e Google. E o perfil técnico desse cara, como eu comentei, ele vai saber muito de programação, linguagem de programação, ele entende muito bem o funcionamento, quais as ferramentas utilizadas, versões, nuvem, banco de dados, é aquele cara muito, muito técnico que entende várias ferramentas. Já o perfil cientista, ele entende muito bem de estatística. Então coloquei aqui, utiliza estatística, aprendizado de máquina, inteligência artificial e algoritmos matemáticos para realizar previsões, identificar padrões e responder perguntas de negócio. Então, uma coisa que é interessante falar também é que o cientista e o analista de dados, eles vão ficar muito mais voltados para o negócio, enquanto o engenheiro de dados vai ficar muito mais voltado para o produto de fato. Um cientista de dados, ele tem skills de programação também, de bancos de dados, de estatística e matemática, que é o principal que se soma aqui, tá? As ferramentas técnicas, Python, SQL, R. O R porque ele tem muitas bibliotecas relacionadas à estatística, então você consegue utilizar para fazer aprendizado de máquina, e isso vai ser basicamente o perfil de um cientista de dados. Então é um cara que vai entender muito de estatística, vai saber encontrar padrões e embasar decisões de negócio estatisticamente. Agora, um analista de dados, ele é um cara mais generalista, ele é um cara que entende muito de negócio e tem algumas habilidades técnicas como trabalhar com SQL, Power BI, construção de dashboards e Excel. Então, ele compreende muito bem questões de negócio, consolida e elabora dashboards e relatórios para comunicar relatórios. Então, ele é um cara que sabe muito bem apresentar esses dados, buscar alguma informação mais relevante ali para o momento. E aí é um profissional ali muito mais generalista e que principalmente o mercado brasileiro hoje busca muito analista de dados porque eles não entendem muito bem essas diferenças, tá? Só empresas mais consolidadas com relação a dados que realmente diferem esses três profissionais, mas a maioria acaba buscando aí como analista de dados. Passando aqui, qual o dia a dia de um engenheiro ou um cientista, na verdade, qual o dia a dia de um engenheiro, um cientista e um analista de dados? Eu descrevi um dia a dia comum na vida desses profissionais ali numa empresa maior, só para vocês entenderem mais ou menos como é o dia a dia desses profissionais, tá? Então, trazendo aqui um cenário de um engenheiro de dados, coloquei aqui um descritivo que eu vou ler para vocês entenderem como seria mais ou menos ali o dia a dia desse cara. Então, Lucas, engenheiro de dados em uma multinacional de e-commerce, começa o dia verificando pipelines no Airflow. Então, pipelines é aquilo que eu mostrei lá para vocês no comecinho do vídeo. Então, tem uma parte de captura, de processo, de armazenamento. Então, ele faz essa verificação numa ferramenta.
que chama Airflow, confirmando que os dados de vendas foram carregados corretamente da Warehouse. Como eu falei para vocês, ele é um cara que se preocupa muito com a disposição desses dados. Após uma breve reunião com o time, ele mergulha na otimização de um pipeline para incluir dados de um chatbot, utilizando Apache Spark e PySpark, garantindo que informações não estruturadas estejam prontas para análise. Apache Spark e Spark também são ferramentas ali para processamento de dados em larga escala, tá, galera? Mas não vou entrar nos detalhes técnicos aqui. Em seguida, participa de uma reunião com o time de marketing, onde discute formas de acelerar os dashboards em tempo real, sugerindo a implementação de uma camada de cache com Hex. À tarde, revisa e aprova um código no GitHub, que é um lugar onde você consegue fazer armazenamento de código, né? Versionamento de código, na realidade, que otimiza o tempo de processamento, acompanha o deploy no Jenkins e avança em um projeto estratégico de migração para o Lakehouse no Database. No fim do dia, realiza testes de estresse no pipeline atualizado e documenta todas as mudanças. Com o trabalho bem alinhado e os sistemas funcionando de forma eficiente, o Lucas conclui mais um dia essencial para o sucesso da empresa orientado a dados. Aqui, obviamente, que é um dia bem utópico, né? Um dia a dia bem utópico, porque dificilmente ele vai conseguir fazer todas essas tarefas num dia só. Se for um profissional já bastante experiente, talvez sim, mas isso aqui você acaba fazendo ali dentro de uma semana, 2 semanas, ou uma sprint, se a empresa trabalhar com sprints, tá? Então, ferramentas aqui, eu coloquei as nuvens, né, AWS, Google e Azure, só para vocês entenderem por que existe a nuvem, tá? Porque armazenar dados em máquinas próprias pode ser extremamente caro. Agora que eu vi que cortou um pouquinho aqui o texto, por conta da minha imagem. Diminui mais um pouquinho. Mas pode ser muito caro armazenar dados na sua própria máquina, principalmente se tratando de uma empresa que recebe dados o tempo todo. Então a gente acaba utilizando nuvens e ferramentas da nuvem para conseguir trabalhar com dados de uma forma muito mais simples e otimizada, tá? Então, Python, R, Scala, diversas linguagens de programação, SQL, banco de dados é muito importante, Data Warehouse, Data Lakehouse, onde você armazena dados, Spark, PySpark, aqui tem outras ferramentas no texto que eu descrevi para vocês, mas vocês podem perceber que ele é um cara extremamente técnico, que participa da estratégia da empresa para sempre deixar os dados disponíveis. Quando a gente vai aqui falar de um cientista de dados, então coloquei aqui um outro descritivo. Então pense num perfil ali da Mariana, que é cientista de dados em uma fintech de grande porte. Ela começa seu dia revisando os resultados de um modelo de previsão de inadimplência que rodou durante a madrugada. O que seria um modelo de previsão de inadimplência? Ele prevê de acordo com o comportamento do usuário, quais seriam os usuários que poderiam entrar em inadimplência. E aí a gente consegue entrar ali numa previsão de risco para a empresa e dar mais ou menos crédito, por exemplo, para essa pessoa. Ela verifica as métricas de desempenho no dashboard e observa um leve aumento no erro, ou seja, nessa previsão tinha um erro dessa previsão, sempre vai existir um erro. Se não existir erro é porque existe viés nesses dados. E aí ela identifica uma possível sazonalidade nos dados de entrada e ela nota a necessidade de investigar mais profundamente. Na reunião matinal com o time, Mariana compartilha suas descobertas e alinha prioridades. Sua tarefa principal do dia é melhorar o modelo preditivo, incorporando novas variáveis externas, como indicadores econômicos. Durante a manhã, ela analisa esses dados no Pandas, que é uma biblioteca do Python, faz ajustes em sua pipeline no Python e treina novos modelos do Scikit-Learn, comparando os resultados com as abordagens anteriores, tá? Scikit-Learn também é uma biblioteca fácil de trabalhar com predição de modelos. Após o almoço, a Mariana colabora com o time de negócios em uma reunião para traduzir os insights técnicos do modelo em recomendações práticas. Então, como eu comentei anteriormente, é um profissional que trabalha fortemente ligado com o pessoal de negócios para conseguir pegar esses modelos, essas coisas técnicas e recomendar ações práticas para, de fato, ajudar a empresa a crescer. Ela explica como a previsão pode ajudar a ajustar políticas de crédito e melhorar a retenção de clientes. Em seguida, trabalha na criação de uma visualização interativa no Tableau, que também é um lugar onde você pode construir dashboards, apresentações, detalhando o impacto das mudanças propostas. Então pode perceber que também é um profissional que trabalha com uma parte de visualização de dados, para que tanto diretores, gerentes e outros pessoais da companhia consigam visualizar esses dados e também ter insights. No final da tarde,
Mariana valida o seu modelo final em um conjunto de dados de teste e documenta o processo, detalhando as melhorias implementadas. Antes de encerrar o dia, apresenta os resultados para o gestor, mostrando como a precisão do modelo foi aprimorada e como ele pode ser usado para reduzir riscos financeiros. As principais ferramentas utilizadas aqui por um cientista de dados é o R, como eu falei para vocês, o Python, SQL, bibliotecas de estatística, coloquei SQL 2 vezes aqui, Power BI, Looker Studio, Excel, Nuvem, PySpark para trabalhar com grandes volumes de dados, e é um cara muito orientado à estatística, a padrões, modelagem, entender coisas novas ali que um simples dashboard descritivo não diria, tá? Eu estou fazendo minha pós-graduação, só uma informação interessante, em ciência de dados no INSPER. Vou fazer um vídeo também falando como é um curso de ciência de dados no INSPER, então fiquem de olho aí no canal e não percam. É 1 ano e meio de curso, já fiz 1 ano, que é 1 ano onde a gente tem as matérias, e agora são mais 6 meses em um projeto prático, em uma aplicação em uma empresa. No caso, eu estou fazendo com a minha própria, tá? Para um analista de dados, aqui vocês vão perceber a diferença, como eu falei para vocês, de uma forma mais generalista e muito relacionada a negócio. Então, ó, Joana, analista de dados em uma empresa de varejo, começa o dia revisando os relatórios de vendas gerados automaticamente na noite anterior. Ele identifica uma queda nas vendas de um produto específico em algumas regiões e anota o ponto para análise mais detalhada. Na reunião matinal com o time, João compartilha o dado e alinha suas tarefas do dia a dia. Sua prioridade é investigar fatores que podem estar impactando essas vendas. Ela começa explorando o banco de dados no SQL, usando informações de venda, estoque e campanha. Em seguida, utiliza o Python e Pandas para realizar análises mais profundas, buscando padrões nos dados históricos. Após o almoço, que eu esqueci de trocar o nome, tá? Desculpa, pessoal. Joana participa de uma reunião com o time de marketing, onde apresenta um gráfico criado no Power BI, mostrando como a falta de promoção em determinadas regiões pode ter contribuído para a queda nas vendas. Ela propõe ações baseadas nos dados, como realocar campanhas ou ajustar preços e discute as estratégias com os stakeholders. Então você pode perceber, só nesses 3 parágrafos que eu li aqui, que ele é um cara que identificou um problema ali de vendas e foi tentar entender o que estava gerando aquele problema e trazer isso para o negócio, para os stakeholders, para discutir o que a gente pode fazer para melhorar isso. Você pode perceber que é um cara extremamente voltado para o negócio. Durante a tarde, Joana finaliza a análise detalhando os insights no PowerPoint, criando uma apresentação clara e objetiva para a liderança. Ela inclui recomendações práticas baseadas nos dados e prepara os relatórios automatizados para monitorar o impacto das ações sugeridas. Muito importante isso aqui também. Para quem trabalha com dados, é muito importante. Depois que você identificar alguma coisa, construir alguma coisa, você monitorar se aquela ação que você identificou e o que foi implementado para resolver realmente gerou resultado. Isso é o que traz mais valor para a companhia. No final do dia, a Joana valida que os dados do dashboard estão atualizados e documenta suas análises no sistema interno. Com exceção de dever cumprido, ela encerra o expediente. Então aqui, ferramentas, SQL, Python, Power BI, Looker Studio e principalmente uma visão boa de negócio. Então se você é formado em qualquer área que seja, você consegue trabalhar com a parte de dados. Então sempre a indústria vai estar olhando para isso porque ela quer melhorar de alguma forma olhando para dados. E aí uma coisa que ajuda qualquer profissional de dados é trabalhar na sua área de formação. Por exemplo, eu sou engenheiro eletrônico de formação, e se eu fosse trabalhar com alguma área relacionada à eletrônica, energia, alguma coisa do tipo, possivelmente eu teria muito mais facilidade, porque às vezes você faz algum tipo de análise, trabalha com alguma profissão relacionada a dados, e não sabe necessariamente interpretar os resultados ali que você gerou por falta de conhecimento do negócio. É uma dificuldade que eu estou encontrando no momento, porque eu estou no mercado de crédito, mercado de cartão de crédito, basicamente. E era um mercado desconhecido até então, até eu começar a trabalhar nesses últimos 4 meses aí. Não entendia muito, então eu estou começando a entender do negócio para aí, no que eu descobri com os dados, conseguir trazer insights relevantes, porque daí sim eu entendo do negócio, tá? Então é importantíssimo, e isso eu costumo falar que foi o que me fez trabalhar com dados. É você trabalhar com a parte técnica, que eu gosto bastante, então programação, SQL, etc. Mas não ficar focado só no técnico e trazer aquilo para a realidade do negócio em si, que é o que realmente
traz resultado para a companhia e te faz crescer profissionalmente, tá? Agora, quais são as áreas, eu trouxe algumas áreas aqui, né? Mas quais são as áreas que um engenheiro, um cientista, um analista de dados pode trabalhar? Adiantando para vocês, qualquer área você pode trabalhar na área de dados. Qualquer área que você imaginar, tá? Minha esposa, por exemplo, ela é nutricionista e o mestrado dela foi analisando dados de dieta no restaurante universitário da USP na época de pandemia. E aí ela estava analisando quais eram as variáveis, os comportamentos dos usuários que mais impactavam na qualidade da dieta. Então ela usou naturalmente a análise de dados. Tive uma professora também no mestrado que era bióloga. Então você pode perceber que qualquer formação que você tiver, ou qualquer área que você pensar, você pode trabalhar como engenheiro, cientista ou analista de dados. Aqui eu trouxe algumas para falar para vocês, para mostrar de fato, de forma palpável, mas vamos lá. A primeira que eu trouxe aqui, tecnologia e internet, mais óbvio e mais próximo aqui. E quando a gente fala de tecnologia e internet, o que um engenheiro de dados faria? Ele desenvolveria pipelines de dados e gerenciaria data lakes para melhorar a recomendação de produtos em plataformas como e-commerce ou streaming. Então, uma Casa TV possivelmente tem um profissional de dados lá trabalhando com eles para ajudar o canal a crescer. Então, com certeza, Primo Rico e outros canais aí que você tem na internet utilizam esse tipo de profissional. Um cientista de dados, ele criaria modelos de machine learning para personalizar as experiências do usuário, como sugestões de conteúdo. Então aqui você já pensa em Netflix, por exemplo, e o próprio YouTube, no qual você está vendo esse vídeo aqui. Um analista de dados, ele geraria relatórios e dashboards para monitorar métricas como conversão e retenção de usuários. Então pensa numa plataforma aí por assinatura, como a própria Netflix, que eu já comentei. Eles possivelmente têm um dashboard lá gerado por um analista com essas métricas de conversão. Então, os diretores, gerentes, coordenadores conseguem acompanhar no dia a dia como está o desenvolvimento da empresa. Finanças e bancos, que é o mercado que eu estou envolvido atualmente. O engenheiro de dados ele construiria pipelines para consolidar dados de transações bancárias em tempo real. Então, você está recebendo lá informações de diversas transações que vêm de diversos estabelecimentos no Brasil todo. Como que você consegue puxar esses dados e deixar eles disponíveis? Então é um desafio bastante grande ali para o engenheiro de dados. O cientista de dados, como eu comentei ali no dia a dia dele, ele vai desenvolver modelos de crédito e detecção de fraudes, ou seja, quais são os comportamentos de um usuário que comete fraude. Como que eu posso desenvolver um modelo de crédito que dá mais ou menos crédito de acordo com o comportamento daquele usuário, como o Serasa faz, por exemplo. E já um analista de dados, ele analisaria tendências de mercado e geraria insights para a gestão de risco ali daquele banco, por exemplo, tá? No meu caso não é um banco, é uma bandeira de cartão, mas está muito atrelado ali as informações. Saúde. Como eu falei para vocês, todas as áreas a gente precisa analisar. Então, saúde, engenheiro de dados, integra dados de dispositivos médicos e registros hospitalares em sistemas centralizados. O que a gente pode perceber com isso? Imagina que a gente está ali trabalhando num hospital, eu tenho um coordenador que trabalha no hospital, e aí você pega dados de diversos pacientes, muitos de dados. E aí você consegue perceber que com esses dados existe um padrão de comportamento em usuários que vão ter um determinado problema, como por exemplo, um infarto. E aí você consegue trabalhar essas informações para saber mais assertivamente se aquele paciente pode ou não ter um problema de infarto. O engenheiro de dados ele precisa deixar esses dados centralizados em algum lugar para o cientista criar esses modelos. Então, criar modelos para prever surtos de doenças ou personalizar tratamentos. O analista de dados ele identificaria padrões em dados de pacientes para melhorar operações hospitalares. Tá? Varejo e e-commerce. Já trabalhei com varejo e e-commerce. É uma área onde eu tenho bastante conhecimento também. Então, o engenheiro de dados ele inicia pipelines que integram dados de vendas, estoque e logística. A gente tinha um pipeline de engenharia de dados construído literalmente em cima de ferramentas da Google praticamente gratuitas. A gente utilizava como banco de dados. Não é banco de dados, tá? Excel não é banco de dados, mas você consegue fazer muita coisa com ele. A gente armazenava
armazenava esses dados de vendas, estoque, logística, tudo dentro de um Sheets, dentro do Google Sheets. Extraía dados das plataformas de GTX usando uma extensão do próprio Google Sheets, fazia uma programação em JavaScript e consumia esses dados. E fazia tudo ali dentro, construía todo o processo ali dentro e funcionava bem. Lógico que quando tinha um volume de dados ali muito grande, numa venda de uma Black Friday, travava um pouco o sistema naturalmente, porque não é uma ferramenta construída para isso, para trabalhar com um grande volume de dados, mas você conseguia fazer muita coisa, já existe muita agência de publicidade que trabalha assim. Cientista de dados, desenvolve modelos preditivos para otimizar estoques e campanhas de marketing. Então você consegue ali saber qual campanha está melhor performando, qual variável na campanha está melhor performando e coisas nesse sentido. Analista de dados monitora o desempenho de vendas e avalia o impacto das promoções. Por último, não se incomodem com esse fundo aqui do Canva na imagem, é só para ter uma ilustração bacana. Marketing e publicidade. Engenheiro de dados constrói sistemas para consolidar dados de campanhas em múltiplas plataformas, Google, ADS, Facebook, ADS, Twitter e etc. O cientista de dados modela a segmentação de clientes e analisa a propensão de compra, se aquele cliente tende a comprar mais um produto A ou um produto B. E o analista de dados avalia o ROI das campanhas e identifica oportunidades de otimização. Agora, quanto de fato, talvez seja o momento aqui mais aguardado por vocês, ou por quem está vendo esse vídeo, qual o salário de um engenheiro, um cientista e um analista de dados em 2025, com dados atualizados? Eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação porque eu quero mostrar uma ferramenta onde você pode visualizar todas essas informações, tá? Então, deixa eu sair aqui. Cara, eu vou mostrar para vocês duas plataformas onde eu tirei dados, tá? Eu gosto mais de olhar pela plataforma da vagas.com.br, mas vamos olhar pelo Glassdoor também, porque toda vez que eu estou procurando uma determinada vaga, eu acabo olhando se a empresa é boa ou não pelo Glassdoor, tá? É uma ferramenta bacana para você avaliar isso, porque os funcionários, ex-funcionários, acabam deixando as percepções deles lá dentro. Pelo Glassdoor, um engenheiro de dados, ele ganha ali na faixa de 5 mil a 11 mil reais por mês, e a média, o salário médio base aqui é 8 mil reais por mês. Aqui ele está trazendo uma confiança muito alta, mas eu acredito que aqui sejam muito poucos salários enviados, né? Uma amostra muito pequena, 1.308 salários enviados. É interessante aqui também que você consegue ver alguns dados de vaga, de empresas e etc, mas também tem informações de salário para essas profissões fora do Brasil, internacionais, e aí você consegue ver salário em dólar e euro, porque são profissões que o mercado de fora também requisita, e requisita bastante latino-americanos, já que eles conseguem pagar menores salários, e aí o custo, obviamente, para eles é menor, só que para a gente, como a moeda em dólar e euro é mais forte, para a gente acaba compensando bastante. Então aqui dentro você consegue ver isso. Então aqui no Glassdoor ele traz salário de engenheiro de dados, atualizado 7 de janeiro, data do meu aniversário, de um salário de 5 a 11 mil reais por mês. Um cientista de dados, aqui como eu disse, eu não confio muito, porque normalmente tem uma escadinha de salário, né? Engenheiro ganha mais, cientista um pouquinho menos, analista um pouquinho menos. Aqui ele está dizendo que cientista ganha um pouquinho mais. De 6 a 12 mil reais, 1.471 a amostra, uma confiança alta segundo o Glassdoor, e uma média de 9 mil reais por mês. Para o analista, aí já é um salário um pouco menor, de 3 a 7 mil reais por mês, mas é uma área mais fácil de você começar a entrar na área das profissões de dados e depois migrar, foi o que aconteceu comigo. Depois eu conto um pouquinho mais dessa história. Então, salário aqui de 3 a 7 mil reais, 5 mil salário médio base aqui, tá? Agora, no vagas.com.br, que tem informações mais precisas, a gente tem informações, né? Quanto ganha um engenheiro de dados? Então, ele coloca menor nível de experiência, 4 mil reais ali, 4.600 reais, um valor mediano de 7.700 e um valor ali mais de um profissional experiente de 10.180. Isso daqui depende do nível do profissional, depende do tamanho da empresa, depende do mercado que ele está alocado, depende de várias variáveis econômicas, eu digo. E aí você consegue algumas outras informações aqui dentro, tá? Para um cientista de dados, aí esse valor é um pouquinho menor, mas bem próximo também, né? Começa ali na casa de 4.500, valor mediano 6.000, e de profissionais mais experientes, 8.000 para cima. E para um analista de dados,
A gente tem informações aqui que começa ganhando um pouquinho menos. Eu comecei ganhando, acho que nem R$2.000, porque eu entrei num programa meio que de estágio, digamos assim. Não era bem estágio, mas era algo próximo a isso. Valor mediano de 3.000 e um valor de 4.000. Mas para você conseguir isso, depois que você consegue sua primeira experiência, para você crescer, se destacar atualmente nessa área, não é fácil, mas é bastante promissora. Eu, depois que consegui fazer um bom LinkedIn, um bom currículo, vender ali, de fato, a minha profissão, o meu conhecimento, eu praticamente tripliquei o meu salário em 18 meses. Recebi diversas propostas de emprego, então é isso que eu vou ensinar aqui para vocês no canal. E aí, por último, eu gostaria de mostrar essa ferramenta aqui do vagas.com também, em que você tem algumas informações referentes a essas profissões. Então, ele traz aqui também se é uma profissão que está mais atribuída a mulheres, a homens, formações mais comuns, né? Então, para você se tornar um engenheiro de dados, um cientista e um analista de dados, não existe hoje uma graduação. Não está encontrando por aqui, então vamos entrar aqui. Não existe hoje uma graduação para essas áreas, tá? Então, geralmente é alguém que fez engenharia, como eu, computação, estatística, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa ferramenta. Então, engenheiro de dados, vamos ver se ele vai pesquisar aqui ou se ele vai travar. Acho que talvez engenheiro. Isso, engenheiro de dados. Clicando aqui, ele vai trazer algumas informações aqui do lado, como composição do mercado por gênero. Então, dos engenheiros de dados, 14% são mulheres, 86% são homens. Palavras-chave que você pode colocar no seu currículo, que são mais buscadas por empresas. Modelos de dados, SQL Server, soluções, utilizando ferramentas, modelagem, BI, arquitetura, Python, Hadoop, Spark, ETL. Formações mais frequentes, ciências da computação, informática, porque é um cara extremamente técnico, precisa entender dessa área. Aqui embaixo fala os salários, que eu já mostrei para vocês. Ele traz aqui, é uma ferramenta que traz umas conexões, né? Tipo, quais outras áreas estão relacionadas? Então, nesse caso aqui ele não trouxe nada, mas vamos ver outras profissões. Cientista de dados agora. Estou digitando no teclado, o teclado não está conectado. Cientista de dados. Ele está com essa ferramenta aqui, não está funcionando direito hoje. Cientista de dados. Beleza, ele achou aqui. Clicando aqui. O que vocês vão perceber? Que a porcentagem de mulheres aqui já é um pouco maior. 21% mulheres, 79% homens. Formações mais frequentes, computação, novamente, física, matemática, estatística, porque aqui é algo que trabalha muito com matemática, com estatística em geral, e são profissões ou são graduações que mulheres acabam fazendo mais, então por isso que essa porcentagem aqui acaba crescendo. Os salários, novamente, e algumas conexões que ele também não trouxe para cientistas de dados. Vamos entrar aqui, depois analista de dados. De novo, utilizando o teclado errado. De dados. Aqui ele já traz algumas conexões, tá vendo? Outras que estão conectadas ali. Por exemplo, você sai de um analista para um analista de dados, de um técnico em informática para analista de dados, de um programador para analista de dados. São algumas coisas que ele traz aqui. Mas aqui você já vê que a composição por gênero já é bem mais equilibrada. 35% mulheres, 65% homens. Análise de dados, banco de dados, geração de relatórios, graduações mais frequentes, informática, computação, de administração de empresas. Os salários, novamente aqui. Ocupações anteriores, ou seja, das pessoas que estão analista de dados, quais eram as profissões que eles ocupavam antes? Vendedor, analista de sistemas, auxiliar administrativo. Qual é a próxima ocupação? Ou seja, ele sai de um analista de dados para um administrador de banco de dados. Então tem algumas informações aqui, além de, obviamente, vagas dessas profissões. E aí a gente vai falar muito disso aqui no canal, tá? Voltando para a apresentação, agora que a gente já entendeu ali quanto ganha mais ou menos cada um, no Brasil,
Vocês podem pesquisar fora também, se vocês souberem falar inglês, principalmente. Espanhol também seria legal. Isso ajuda vocês aí a conquistar mais oportunidades, né? Tem um mercado mais amplo para trabalhar. Agora, quais são as terminologias que se referenciam a esses profissionais de dados? Com terminologias eu quero dizer nomenclaturas, tá, galera? Porque você pode pesquisar lá no LinkedIn e talvez não está escrito engenheiro de dados, analista ou cientista de dados. Pode estar alguma outra nomenclatura. Para um engenheiro de dados, você pode ter Data Engineer. É muito comum essas vagas estarem descritas em inglês, tá? Você pode ter um Big Data Engineer, você pode ter um Cloud Data Engineer, você pode ter um Data Architect, você pode ter um Machine Learning Engineer, por exemplo. É um engenheiro de dados, ele é responsável por construir, manter pipelines, garantir a integração de dados. Este cargo é o núcleo da engenharia de dados, ou seja, a principal, trabalhando com grande volume de dados e tecnologias como SQL, Hadoop, Spark, entre outros. O Big Data Engineer, ele foca no processamento e armazenamento de grande volume de dados. O Cloud Data Engineer, ele projeta pipelines em ambientes de nuvem, AWS, Google e Azure. O Data Architect projeta a infraestrutura de dados, incluindo banco de dados, data lakes, determinar como os dados fluem em diferentes sistemas. O engenheiro de dados de Machine Learning é um cara também que se intersecta muito com o cientista de dados, né? Ele foca na criação de pipelines de dados específicos para alimentar modelos de Machine Learning. Então, como eu mostrei para vocês lá no início, eu vou voltar de novo naquela imagem lá do Google. Aqui dentro, apesar de tudo isso aqui ser abordado por um engenheiro de dados, você pode pegar um cara que sabe muito de tudo isso aqui e aí ele vai distribuindo tarefas para cada um dos profissionais que ele tem na empresa, e aí esse profissional acaba focando em uma coisa mais específica. E aí por isso que existem essas terminologias ou essas nomenclaturas diferentes para esses profissionais, tá? Um cientista de dados, então cientista de dados aqui novamente, ele é especialista em análise estatística e modelagem de dados para fornecer insights e prever tendências usando Machine Learning. Aí tem o Machine Learning Scientist. Basicamente é o cara que vai trabalhar com Machine Learning. Tem o Machine Learning Engineer, trabalha com cientista de dados para transformar modelos de Machine Learning em sistemas escaláveis e eficientes de produção. Então se intersecta também bastante com engenheiro de dados. Analista de dados de pesquisa, o Research Data Science, foca em experimentos e pesquisa de novos métodos e algoritmos para melhorar modelos e processos de análise de dados. E o Data Science Specialist, um título mais especializado geralmente associado a uma área de foco dentro da ciência de dados, com processamento de linguagem natural, bastante relacionado com os modelos ali do ChatGPT, Deep Learning ou análise de redes sociais, tá? Um analista de dados, aí você vai perceber que existem diversas nomenclaturas. As principais são Data Analysts e Business Intelligence Analysts, que trabalha bastante com visualização e inteligência de negócio. E um outro costume também no mercado é colocar alguma área específica para esse analista de dados. Então é um cara que entende de marketing, então é um Market Data Analyst. É um cara que entende de produto, então é o Product Data Analyst. É um cara que entende de operações, é um Operations Data Analyst, por exemplo. Então é bastante comum que você veja vagas nesse sentido aqui, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham entendido ali a diferença entre esses principais profissionais, o dia a dia de cada um, perfil, ferramentas para vocês começarem a aprender, quanto ganha de fato, onde pesquisar vagas. Vou deixar os links aqui embaixo no vídeo, tá? Vocês podem me seguir no Instagram, lá eu também compartilho bastante informações sobre vagas, então só pesquisar lá Datalizando-se. Não lembro mais aqui se o canal tá chamando Datalizando-se. Mas pode me pesquisar como Datalizando, que possivelmente vocês vão me encontrar. Vou ter conta também no TikTok, no Facebook. E vocês podem acompanhar tudo por lá, que eu vou falar um pouco mais da minha rotina, do que eu tenho feito aqui nos meus projetos pessoais e te ajudar a conquistar a sua primeira vaga como profissional de dados. Então te vejo no nosso próximo vídeo.